Glória a Deus! Muito bem, olha, hoje nós temos aqui algumas pessoas, bom, sempre temos pessoas muito importantes, cada um de vocês é muito importante, mas hoje nós estamos recebendo aqui a visita, mais uma vez, visita é maneira de dizer, né, Paulo Roberto? Não é visita nada, faz parte. Então, nós temos hoje aqui a alegria da presença do pastor Paulo Roberto, da irmã Maria, sua esposa. Pode ficar em pé, Maria. Maria também é conhecida até certo ponto, né? Amém? Os mais novos aí talvez não conheçam, mas está aí a Maria, essa mulher que Paulo Roberto sempre fala nas pregações, é essa pessoa abençoada e lutadora na obra de Deus. Amém? Mas olha, a pessoa mais importante, depois de Jesus Cristo aqui nessa manhã, é aquela garotinha que está sentada ali. É a Clarissa. Clarissa, faz favor, vem cá. Antes do seu vovô pregar, parece que a Clarissa vai... Ó, se deixar, ela prega. Não prega? Prega! Sabe, está convidada. Você aceita o convite para vir pregar aqui na Igreja de Peniel? É mesmo? Mês de outubro. Fala, marca lá na agenda com a sua vovó, lá pelo dia da criança, isso aí, você vem pregar aqui. Tá bom? Amém? Você é linda, sabia? Ó a carinha. Obrigada. O que você vai fazer agora? Vou cantar. Fica à vontade. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
vou do céu tua glória contemplar. Que beleza, hein? Dá um abraço, não é possível que você vai embora sem me dar um abraço. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém? Muito, olha meu convite, hein? Olha a agenda lá com a sua avó, tá bom? Amém. Pastor Paulo Roberto, por favor. Bem, Paulo Roberto não precisa nem de apresentação, ele faz parte da nossa equipe, né? Nossos pastores. Só que Paulo Roberto vive andando por aí, rodando o mundo, pregando aqui e ali, etc. Mas sempre ele está de volta para nos trazer uma palavra de bênção, de alegria, de poder de Deus. Amém? Eu já expliquei para o Paulo, ó, Paulo, você está vendo essa coisa toda que está aqui? Nós estamos falando sobre a bênção de Deus no templo de Ezequiel. E mostrando aqui, comparando com o tabernáculo daquele tempo, do templo de Ezequiel, e trouxemos aqui para a igreja acompanhar também. E ele tem a palavra, ele vai pregar o quanto ele quiser, quanto Deus puser no coração dele. O que sobrar, deixa para mim. Amém. Tá bom? Amém. Deus te abençoe. Nós sabemos trabalhar juntos. Sempre nos damos muito bem, né, Paulo? Amém. Queridos, que a graça e a paz continuem em cada coração. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu quero dizer para os irmãos que tem mais ou menos uns 5 anos que tem uns queridos que eu ajudei em Portugal, depois no México, estão pastoreando já há anos no Canadá. Tem 5 anos que eles têm tentado me levar lá, eu não tenho tido condição assim de as datas dele. E dessa vez eles me convidaram, eu dei uma data, foi aceita, mandaram a carta. O processo de visto do Canadá é uma coisa mais complicada que já vi na minha vida. Mas ontem o visto foi liberado e com a oração, a ajuda dos irmãos, eu estou embarcando para Toronto sexta-feira que vem e passar lá uns 9 dias ministrando. Era para mim, tem o convite para Açores, mas não dá para mim poder emendar tudo, né? E então eu agradeço as orações, a cobertura da igreja em oração por mim, e que sempre me sustenta em oração por mim e pela família. Então eu louvo a Deus pelo ministério de intercessão. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque do Senhor é o reino, o poder e a glória. Te agradecemos porque também temos a convicção do resultado que o Senhor nos anuncia numa prévia de que acontecerá na igreja em nossa vida, e que a gente tem algumas coisas que estão cravadas no nosso coração, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós também te agradecemos porque sabemos que também um dos textos que mais me alegra em Malaquias 3, 17 e 18 é que mais uma vez o Senhor vai fazer a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. E essas coisas nós já vemos realmente, não como se fala do fim do túnel, mas vemos na tua palavra, porque não estamos preocupados com túnel escuro, estreito ou comprido. Estamos sim, não ansiosos, mas crendo que a tua palavra é fiel e verdadeira. E o Senhor é justo e fiel em tudo que fala e tudo que faz. Abençoa-nos nesta manhã, e também o propósito dessa igreja de trazer as verdades do Velho e do Novo Testamento, e também entrando dentro do profeta Ezequiel para trazer as verdades para a atualidade de que nós estamos vivendo. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu estava buscando Deus, poderia até se preparasse, estudasse alguma coisa sobre o tabernáculo. Ezequiel, gosto muito dele como profeta, mas Deus colocou no meu coração mostrar também o que nós somos
e devemos ser, tanto no Velho como no Novo Testamento. E vou ler um texto muito conhecido no Novo Testamento, porque eu não vou pregar em Atos, vou ministrar um pouco em 2 Coríntios, mas em Atos eu gostaria de deixar para vocês, no princípio, que quando eu converti, que vinha de uma comunidade de delinquência, de organização, de envolvimento com a delinquência, com roubos, com tráficos. E então, quando eu tive preso 4 anos e 8 meses, dentro do presídio, eu estava até falando para uma pessoa querida da minha introspecção. E eu fui entrevistado ontem para uma jornalista que quer escrever alguma coisa sobre minha vida, e eu falei muito de solidão. E a solidão de estar, pelo menos de 6 em 6 meses, eu passei 4 vezes numa cela escura, 6 meses de disciplina em cada uma. Só aí foi 2 anos numa cela fechada, sem claridade, sem nada, de calção, ainda molhada, comendo uma vez uma lavagem por dia. Então a solidão realmente eu conheço. A separação, o estar só. Então isso eu vivi. Depois contei quando fui para a Máxima de Linhares. Eu tive lá dia 18 de setembro, a convite do diretor novo, ficou sabendo que eu tinha passado por lá. Depois de eu ter ministrado para os presos, que estão no mesmo lugar que eu estive há 49 anos atrás, aí eu vi aquilo tudo de novo, eles lá naqueles lugares, aquele uniforme, lembrei um pouco disso. E quando terminei, só quero te mostrar o prédio novo e a máxima nova que tem aqui. Eu falei, se o senhor permitir, eu gostaria de ir, mas a minha prioridade é entrar no pavilhão que eu morei, na cela que eu vivi. E quando eu entrei naquele corredor sombrio, escuro, eu entrei com o pastor Abraão, que é um grande amigo meu, que mora lá, ele que me levou. Quando eu cheguei na cela 10, estava aberta, a porta enferrujada, a janelinha lá, a cama de cimento, o buraco no chão, aonde para mim tomar sol eu tinha que de pendurar na grade, pôr as pernas para fora. Então, essas experiências para mim do passado, ela me ensinou muito, porque vivendo uma margem da lei, vivendo numa idolatria, vivendo numa religião em vã, eu tinha certo tipo de comportamento. Mas quando eu venho para o Evangelho, e um dos livros que eu mais li foi Atos dos Apóstolos, Jó, e depois as cartas apostólicas. Mas quando eu cheguei no capítulo, deixe-me ver, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, 2, do versículo 42, eu vi uma coisa que eu evidenciei na minha vida, quando está escrito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muita maravilha e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, repartia com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em cada casa, comia junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Eu lembro que aceitei Jesus dia 24 de maio, no horário mais ou menos de 9 horas a 9h15. Mas foi uma transformação tremenda que Deus fez na minha vida, baseada em: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu mergulhei nessas verdades.
Quando eu voltei para casa, eu destruí as drogas, destruí um altar que eu tinha de idolatria, bati na porta do meu pai chorando e gritei para ele: eu tenho uma notícia para te dar. E ele, sentado, tremendo, velhinho, doente, e ele falou: o que foi desta vez, né? Eu falei: a minha notícia é que a partir de hoje, nunca mais o senhor chora de tristeza por minha causa. A partir de hoje, nunca mais o senhor chora de tristeza por minha causa. Porque hoje eu aceitei Jesus e sou crente. E quando eu falei isso, ele pulou no meu pescoço, me deu um beijo. E eu fui deitar, já tinha destruído tudo que tinha que destruir. E quando foi de manhã, eu saí e fui na casa onde que eu me converti. E ali, porque na minha casa era feriado, tinha irmão que queimava fumo, outros bebia cachaça. O cheiro da fumaça me dava náusea. E quando eu bati, falei com a senhora idosa. Falei: olha, ontem à noite eu estive aqui, me converti. Lá em casa está uma bagunça na minha casa, fumaça, bebida. E eu vim para aqui contar para a senhora quem eu era. Aí ela começou a chorar, levantou a mão, tremendo, e falou para mim assim: moço, você recebeu uma graça de Deus. E você vai dar de graça o que de graça você recebeu. E a partir de hoje você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. Eu não tinha 24 horas de convertido, eu já tinha uma base de uma revelação do amor de Deus. E eu só queria ficar no meio deles. Eu, durante quase 2 anos, até me casar, eu nunca perdi um culto na minha vida, nunca perdi um culto. Uma vez eu fui no culto, era Sociedade Senhora, o diácono na porta falou: é culto da Sociedade Senhora, União Feminina. Eu falei: cristão, entra. Ele disse: entra. E hoje eu sou pregador de congresso de mulheres, porque é as coisas que Deus faz em nossa vida. Ali ela me deu, nunca esqueço, uma coisa simples, né? Ela veio com uma xícara de café, eu não tinha tomado café, porque aquele fumacê lá em casa não dava. Ela trouxe um pires com 2 biscoitos de maisena e 2 biscoitos Maria. Que recepção, que banquete para um ex-solitário, um ex-bandido, um ex-excluso da sociedade de Minas Gerais, elemento considerado irrecuperável para a nossa querida Minas Gerais. Eu entro numa casa simples, 3 cômodos, e tenho esse encontro. Quando eu leio aqui que todos que criam estavam juntos e tinha comunhão. Hoje nós vemos aqui a mesa como a mesa do pão da proposição, vemos lá o azeite, vemos a arca, vemos tanta coisa aqui, a bacia, né? O candelabro. Então nós vemos que aqui o apóstolo Lucas, ele faz essa declaração, e no 46, perseverando unânime todos os dias. Eu às vezes vou em algum lugar e falo agora dia 24 de maio eu faço 50 anos que sigo Jesus. E eu nunca perdi uma ceia na minha vida, nunca perdi. Já celebrei ceia para mim mesmo. E celebrava a ceia com a Maria sentada num toco na floresta do Amazonas, e eu em outro toco abri o inário e cantava: alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve. E então celebrava a ceia nós dois, a comunhão. Essa é o forte da igreja, essa é a dinâmica de Cristo, essa é a dinâmica apostólica que nós não podemos quebrar, esses princípios que recebemos de Deus. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é essa doutrina que nós vemos modelos, vemos exemplo. Um dos exemplos que no Amazonas, quando eu li 1 de Pedro, foi 2:21. No 20 é uma coisa bonita, não é aí que eu vou pregar, só para associar. Ele fala assim: para isso vós fosse chamado, para que sigais a pisada do vosso mestre. Então, para isso você foi chamado, para seguir a pisada do mestre. Aí você vai estudar as pisadas do mestre. Aonde que você tem que pisar?
sendo ofendido não ofendia, sendo blasfemado não blasfemava, sendo odiado não odiava. E então você vê o currículo que Pedro tira das prioridades do verdadeiro cristianismo, colocando para nós sermos. Depois vem Paulo, e ele, depois de mostrar que era uma pessoa irrepreensível no judaísmo, mostrando a temência dele, uma convenção radical que ele sofre, e depois a mudança autêntica, notória na Bíblia e em todos os lugares que ele passou. Aí quando ele chega no 1 Coríntios 11:1, ele escreveu que foi o maior desafio para a minha vida, ainda novinho na fé, quando eu li: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você vê hoje modelos, a gente às vezes chora da falta de modelos, na falta de mentores, na falta da originalidade cristã. Nós vemos como tem deteriorado não a doutrina, mas os homens que vivem pela razão, vivem pela lógica, vivem pelo egoísmo, só pensa neles. E nós vemos que você pega o currículo de Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que continuar nessa mesma visão. Um dia eu fui ver o meu filho, quando começou a pregar, ele estava ministrando e ele começou a chorar. E ele disse: eu posso morrer, mas uma coisa eu sempre farei: nunca negociarei os princípios estabelecidos pela palavra de Deus na minha vida. Hoje os princípios são trocados por não princípios, mas pelo egoísmo, pela idolatria, pelo ser humano, pela razão, pela lógica. E muitas vezes esquecemos que o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Alguém me pergunta assim: mas você está tantos anos e que te leva a ter certa estabilidade que você tem? É a palavra. E por que você tem essa obstinação? Eu falei: porque está escrito: o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Você já pensou em desistir do ministério? Já fui interrogado de tudo quanto é jeito de você pensar. Eu falo: nunca. Já ajudei gente a sair das desistências, mas eu desisti não, porque quando eu li: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está habilitado para o reino de Deus. Eu não quero perder minha habilitação. Eu quero botar a mão no arado, ter começo, meio e fim. E então nós temos que ter a nossa identidade. Temos que ter a nossa digital de Cristo na nossa vida. Hoje digital abre sua conta de banco, digital está na sua carteira de identidade, digital está na sua carteira de motorista. A digital hoje, no mundo digital, ela tem certo valor para o mundo, mas nós temos esse valor do mundo. Não tem valor para o cristianismo em certo sentido, mas a digital de cristianismo, do Cristo vivo em nós, ela tem que existir. Ela tem que ser atestada, conferida e confiada. Então, eu, com oportunidade, quando o pastor, nós fomos naquela palavra de abraçar, ele falou: tenha liberdade e prega o tempo que você quiser. Eu fiquei assim, querendo, falei: não, só dar uma saudação. Mas aí, lembrando disso tudo, senti de compartilhar com vocês e ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, porque Jesus é o primeiro mentor que eu tenho na Bíblia. Paulo é o segundo. Eu tenho Abraão, tenho Isaac, tenho Jacó, eu tenho Jabes, eu tenho os profetas, mas quando chega em Paulo, para mim é o segundo, porque o único que fez esse desafio é a igreja de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele é o único para mim que os 5 ministérios era revelado nele e era acionado e ministrado na vida dele. Ele era apóstolo, ele também era profeta, não profeta que fala a língua, com muito respeito, isso é dom de profecia, mas profeta que tem o dedo indicador para a igreja, para trazer direção dos céus
para a igreja. Ele era esse profeta que indicava, ele era o evangelista, ele era um pastor, ele era um mestre. Os 5 ministérios, de acordo com a necessidade do corpo de Cristo, operava na vida dele, como pode operar na nossa vida quando estamos conectados com Cristo. Essa conexão desses aparelhos aí, de tanta coisa que eu nem sei falar, esse satélite, todas essas conexões falham, mas a sua conexão com Cristo não pode falhar. Todas essas conexões, entra vírus, entra hack, faz desconto nas contas, difama os outros, mas a conexão com Cristo, ela não entra vírus. O vírus que entra é quando a semente herética é aceita no coração de pregadores. E a heresia, ela é combatida com Paulo do princípio ao fim. Os falsos, ele acusa, ele mostra e testifica. Então, nesse primeiro verso de 2 Coríntios 11, ele dá umas palavras muito sérias que vocês já ouviram aqui e têm escutado nessas décadas de Peniel e também através da Bíblia e as revelações dos ministérios que vêm aqui no altar, principalmente das lideranças que vivem a palavra de Deus. Ele começa: quisera eu me suportar um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Aí você vê o que é o caráter de um chamado, o caráter de um marcado, um caráter de um homem que tem compromisso com a chamada e com Deus. Eu vivi um tempo que o que mais me abalava no meu interior era quando eu pensava: minha chamada é minha vida é minha chamada, a chamada é minha vida é minha chamada. Paulo, ele expressa: estou zeloso. Esse zelo que não é um ciúme carnal, é interesseiro, protetor das vontades carnais, mas é um zelo protetor da parte de Deus, como ele mesmo escreve: não sabeis que o Espírito tem ciúme de vós? É o zelo protetor que o Espírito Santo tem e que Paulo também tem, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Deus. Aí está o que é o princípio doutrinário, o que é princípio da doutrina apostólica, o que é o princípio das coisas de Cristo. Verso 3: mas eu temo, como assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejais de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Eu mesmo, na minha ignorância como leigo, eu olhando e estudando um pouco na Bíblia, a justiça de Deus é tremenda, mas a justiça do homem é horrível. Quando a palavra fala: a justiça do homem é como trapo de imundícia. E a justiça do homem é autodefesa. É autodefesa. E eu aprendi isso quando eu li Gênesis. Quando Adão e Eva caem, Deus chama Adão: Adão, Adão, onde está? Ele disse: eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Comeste da árvore que eu te ordenei para não comer? Ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. A mulher que tu me deste. Olha a justiça humana, transferência de culpa. Olha o que é a justiça humana, se defendendo com acusação. Essa é a carnalidade que tem destruído muitos seres que entraram na verdade, vive uma mentira e vive a justiça humana. Paulo está mostrando, ele está chorando, ele está gritando: eu temo, assim como a serpente enganou Eva, na sua astúcia também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e a parte da simplicidade que há em Cristo.
a simplicidade da igreja, do corpo de Cristo, de liderança, de liderados. Agora, ele vem dizendo, porque se alguém pregar outro Jesus, não é aquele texto, ainda que os anjos venham anunciar, considera ele anátema, se pregar outro evangelho que não é o nosso. Essa é outra expressão. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçasse, com razão sofreis. Olha a sabedoria divina, olha o discernimento espiritual, olha como ele toca a trombeta para que nós não entremos em outros evangelhos, outro evangelho que não abraçasse, com razão sofreis. Se você pega doutrinas, o evangelho é boas novas de salvação, mas o que tem pregando de más notícias, de mau evangelho, que não é o evangelho celestial, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Salvação da alma, salvação da ressurreição, salvação da eternidade com Deus. Agora ele começa, 5, porque penso que em nada fui inferior os mais excelentes apóstolos. Isso não é orgulho, isso não é demônio, isso não é egoísmo, é a identidade, é a digital que ele tem em Deus. Você tem que ter a sua digital, você tem que ter a sua identificação, você tem que ter a sua experiência conscientizada do que ele é para você e o que você é para ele. Se joga na balança, que não é 2 pesos e 2 medidas, é uma só. Entra na justiça de Deus e ele está defendendo realmente essa posição. 6, se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente a vós. Não escondemos nada, somos transparentes. Ele fala em Coríntios, somos uma carta escrita. Paulo não precisava de carta de recomendação. É a transparência da vida e do testemunho e da fé que ele tinha em Deus. 7, pequei, porventura humilhando a mim mesmo. Quantos líderes têm humilhado a si mesmo para trazer a exaltação ao corpo de Cristo e aqueles que servem a Deus. Mas pequei, porventura, humilhando a mim mesmo. Não é os outros que estavam humilhando, eu me humilho. Pedro aprendeu com ele, quando ele escreve na sua carta de 1 Pedro 5, ele diz assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no seu devido tempo ele te exaltará. Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Isso é Paulo dizendo, humilhei a mim mesmo para que vocês fossem exaltados. A vida de líder que está conectado, vivendo 100% com Deus, no sentido de não negociar princípio, ele, além de ser humilhado por tantas mentalidades racionais, ele se humilha no altar de Deus, sabendo que Jesus convidou-nos para ser aluno dele. É o único que prega essa matéria com a vida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por que tem tanto crente, líderes ansiosos, cansados? Tem um chega para mim e fala assim, Paulo, eu não aguento mais, estou para julgar, como é que fala julgar? Estou para julgar toalha, estou para fazer isso, estou saindo do ministério, estou não sei o quê. Aí eu viro para ele e falo, mas você está achando o ministério pesado? Estou. Ser servo, ser missionário, ser pastor, não é mole não, pastor Paulo. Eu já não estou aguentando mais. Então o seu fardo é pesado. Então me dê um endereço, quem é que botou esse fardo no seu ombro, porque o que botou no meu é leve. O meu fardo é leve. Pode vir Tissiname,
pode vir terremoto. O fardo dele é leve, o jugo aqui, ó, é suave. Então nós temos que notar aqui que Paulo, Pedro, está nos ensinando. Tem pessoas que antigamente eu vi os antigos falar, tem gente que faz tempestade com um copo d'água. Tempestade com um copo d'água. Eu nessa nova geração estou conhecendo uma geração que faz tempestade com uma gota d'água, porque não tem estrutura, não vive o que a palavra manda, não deixa o verbo ser carne na sua carne, não deixa a vida ser vida na sua vida, não deixa o líder Cristo ser líder em ti. Então você é condicionado, é limitado, então você tem que crescer para entrar nesse nível e pelo menos olhar o currículo de Paulo para ver se é verdadeiro, quando ele desafia a nossa vida nesse século, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra abaixo, ele começa a dizer: pequei, humilhando a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça anunciei o Evangelho de Deus. Hoje, meus irmãos, pode contar no dedo os que preservam, não negociando os princípios. Eu, infelizmente, escutei uma pregação num culto de mais de 3.000 líderes e não sei quantos crentes, talvez era um auditório de umas 8.000 pessoas, fora internet, fora telões em volta do lugar que a gente estava. O sujeito falando que era o ano 2013. E se no ano 2013 você desse uma oferta de R$1.000, seria o ano mais feliz da sua vida. E declarou assim, eu sentado publicamente: Deus me revelou que tem 30 pessoas que vai dar. Aí subiu umas 3, aí ele ajoelha, faz outra oração, vem mais 2. Aí passa um pouco, a pregação que quem pregou deve ter usado 35, 40 minutos, ele já está passando de 40, já chegou em 18. Passa um pouco, chega em 28. Aí ele desce nos degraus, dobra o joelho e ele faz uma oração: Deus, tu sabes que eu sou teu profeta. E se o Senhor não cumpriu o que o Senhor me revelou, o Senhor me mata aqui. Falei: agora o negócio está ficando sério. Aí ele fala essa coisa no altar. E aí quando ele fala isso, ele fala assim: e se nesta, eu creio que era amanhã, nesta manhã, se você tem um filho drogado, um marido alcoólatra, adúltero, isso e isso, dê essa oferta e Jesus vai te salvar. Eu falei: então já está cobrando, como é que chama aquilo que o Lutero foi contra? Indulgência. Salvação por R$1.300 de oferta. Aí eu fechei meu bolso. Dessa oferta eu não dou um centavo, porque eu não creio em indulgência. E também não ouço mais. Só que tem uma turma que lê Bíblia. Quando terminou, foi reunido e nunca mais. Aliás, ele voltou uma vez. E quando ele voltou no outro ano, eu estava indo atender num escritório. Quando citou o nome que ele subiu, eu estava voltando. Mais ou menos quase 3.000 pessoas saíram, aquela multidão saindo, porque o povo não aguenta mais isso. As heresias, o comércio. E Paulo está combatendo. Aqui ele disse para Corinto: outras igrejas despojei para vos servir. A igreja que manteve ele foi aquela igreja que ele queria ir para Mísia e o Espírito Santo impediu. Ele queria ir para outra cidade, o Espírito Santo impediu. E depois ele concordou, foi para casa e teve uma revelação de um macedônio chamando: atravessa a Macedônia e ajuda. Aí ele vai para lá e abre a igreja em Filipos. Foi a igreja de Filipos que sustentou Paulo na Grécia, no meio dos ricos, dos orgulhosos. E foi lá que ele foi. Agora,
outra igreja despojei eu para vos servir, recebendo delas o suporte, quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque, meus irmãos, vieram da Macedônia suprir a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. O justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. 12. Mas o que eu faço, eu farei, para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que gloriam sejam achados, assim como nós. 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eu acho que o auditório, quem leu essa carta, tremeu com essa revelação. Mas no 14, ele traz um sentido. E não é maravilha, como se diz, vocês balançaram, vocês entraram em choque, vocês estão em transe, que eu estou falando que tem falsos apóstolos, obreiro fraudulento, que se transfigura-se em apóstolo de Cristo. Uma vez fui pregar em Além Paraíba, o Argel foi me trazer para pegar o ônibus em Juiz de Fora para voltar para Belo Horizonte, parou o carro para me levar na rodoviária. Aí para ele, né, tinha um monte de mulheres na esquina, mas não eram mulheres. O negão veio da roça e tal, não conhecia muito desse negócio, mas era travesti. Tudo luxento, aquela pinta toda. E ele falou: que isso, rapaz? Falei: isso aí não é mulher, Gil. Isso aí é homem travestido de mulher, mas não é mulher. Aí, cada lourona, cada branquela, aquela coisa toda. Aí atravessa do outro lado um monte de travesti negro. Aí ele falou assim: uai, da minha cor não é possível. Como é que pode um negro negar a raça? É verdade que não é homem? Falei: Gil. E agora, Gil, não é só eles que se transvestem. Tem falsos apóstolos que são obreiros fraudulentos, transvestidos em apóstolo de Cristo, mas não são. E quantos seguidores que eles estão levantando. Aí eles chocaram. Aí Paulo fala: não é maravilha? Porque o próprio Satanás também transfigura, também transveste a anjo de luz. Não é muito, porque os seus ministros transfigura-se ou transveste-se em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo: ninguém me julga insensato, então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me. Pois muitos se gloriam na carne. Aí Paulo fala: eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerai os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em escravidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere o rosto, envergonhado digo, como se fôssemos fracos, mas no que qualquer que tenha ousadia, com insensatez eu falo, eu também tenho ousadia. Aí eu vou lembrar da carta de Paulo a Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que tem em ti, o qual recebeu pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de timidez, Deus nos deu espírito de ousadia. Verdadeiros ministros, discípulos, obreiros de Deus, obreiras, missionárias, tem que ter esse princípio.
Agora ele começa a mostrar o seu currículo de dois lados. Ele fala, são hebreus. O que tem de evangélico, em vez de trazer o judaísta para o cristianismo, o judaísmo está levando cristão para o judaísmo. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Aí ele mostra. Quando foi a primeira vez em 86 Israel, nós fomos em 160 e tantos crentes, dezenas de pastores estavam. E quando chegamos no Rio Jordão, eu estou vendo o pastor botando a roupa, né, de batismo. Mas você vai batizar? Você vai batizar? Ele disse, claro que eu vou. Ué. E você não vai não? Eu falei, batizar o quê? Ele disse, não, batizar no Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. Eu falei, você nunca leu Efésios 4, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pastores, apóstolos, levando os outros para rebatizar. Aí quando tem aqueles pentecostais agitados, fala assim, o sangue de Cristo tem poder. Volto em 96 com a Maria e me chamam para me batizar. Falei, rapaz, eu não nego minha fé não, rapaz, meu batismo é um só. Aqui ele está falando, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ainda mais em trabalho. Porque com muito respeito é um problema que eu quando estou falando já vem um pensamento e já saiu do coração, já está formado aqui. E às vezes eu tenho que falar, porque se eu pequei pensando, então eu vou consumar o pecado falando. Um bando de vagabundo que não trabalha. Eu preguei uma mensagem agora para líderes. Um africano levantou, pegou o microfone e falou, pastor, eu tenho que falar. Esse ensino me faz falar. Porque aqui tem muita gente virando pastor porque é cabide de emprego. A Geu estava comigo lá. A Maria foi pregar pela primeira vez para as mulheres africanas. Quando ele falou cabide de emprego, a parte do lado do bem gritou aleluia, é verdade. Agora aqui, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, muito mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Tem gente aí, meu irmão, não recebe a paz do Senhor, entra em crise existencial, tem que procurar psiquiatra e psicólogo, deitar no divã. Agora aqui, a luta dele é leve, né? Falo como fora de mim, ainda mais em trabalho. Opa! Muito mais em açoite, mais do que ele em prisão, mais do que ele em perigo de morte. Muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rio, perigo de salteadores, perigo na minha nação, perigo do gentio, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo entre os falsos irmãos. Se ele estivesse pregando em alguma comunidade moderna hoje, aí o líder falava para os auxiliares assim, pega depressa e leva para o escritório, vamos quebrar a maldição na vida dele. Porque para muitos é maldição. E para Paulo, se ele tiver de gloriar, ele gloriaria na cruz de Cristo. E cruz é morte para o seu ego, para a sua existência. E aqui ele diz em perigo entre falsos irmãos. 27, em trabalho, fadiga, em vigília, muitas vezes,
em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Essa viagem que eu fui para as províncias, tinha um lugar que a gente andava 200 quilômetros de asfalto. Gastava mais ou menos quase umas 3 horas para 200 quilômetros. Mas 60 quilômetros de terra para ir nas províncias, era terra mesmo, de pedregulho, mas aonde a água passava, ficava aqueles buracos de 20, 30, 40. Você tinha que passar com 2 rodas no buraco e 2 rodas na terra. Depois areal. E depois uma subida doida, os negócios para chegar numa província. O culto, a gente ia pregar de tarde, no outro dia de manhã. O povo da província, ele chega para a reunião de manhã, eles chegam à noite, com esteira, dormem no chão, esperando o culto de manhã. Eu chequei, qual a distância desse pessoal que vem para cá? Eles vêm de 1 a 30 quilômetros a pé. A pé. A mulher com um aqui, a menina de 12 anos puxando um na mão de 2, outros carregando os filhos, sentam no chão, participa de culto 4h30, como uns 2, 3 que nós fizemos, porque todos eles querem dançar, todos eles querem cantar um hino, aquela coisa entrando e saindo. E na hora das ofertas, aí eu balancei. O grupo sai para fora, na hora que fala a hora das ofertas, aí vem uma senhora carregando um cacho de banana na cabeça desse tamanho, porque é lavoura, e coloca o caixão lá no chão. Mas eu estava olhando para o tamanho do cacho, pensando no peso, pensando na alegria que ela está dando de oferta, que é o que ela tem. Aí era a colheita de cana, aqueles fechos desse tamanho, com a cana cortada, muito amarradinho, bonitinho, botando, todo mundo batendo palma, aquela montoeira, 2 diáconos fazendo anotação para dar relatório, 2 mulheres com a toalha aberta na mão e aquele povo calejado trazendo moeda de 5, 10 medicais, porque $1 é 70 medicais. Tem gente que ganha uma diária de 15 medicais que não chega a ser 10 centavos de $1, ou 25 ou 50 centavos de reais, dançando. Mas sabe aonde que eu fui na minha viagem? Como é que essa mulher trouxe esse cacho de banana 10, 15 quilômetros, esse fecho de cana de 15 quilômetros, deixa do lado de fora tudo bonitinho na hora da oferta para trazer. Você tem que ver eles dançar, tem que ver eles louvar, tem que ver aqueles homens de roça, tudo com papelzinho, caderninho, e quando tem uma dúvida, pastor, per favore, eu não percebo. É o português de Portugal. Me desculpa, pastor, não entendi, repete para mim, você tem que repetir. Fome, sede, compromisso, lealdade, fidelidade, amor ao Rei Jesus. Em trabalho e fadiga muitas vezes, em fome e sede, jejum muitas vezes. Agora esse 28 aqui é a maior expressão de um líder que tem compromisso com Deus. Além destas coisas exteriores, todo o sofrimento dele, ele colocou como externo, porque o interno que ele tinha é dizer, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Essa é a digital de quem tem chamado e tem vida com Deus. Não tem a sua vida por preciosa, mas que se cumpra em mim a vocação segundo a chamada e o ministério que Deus me
Pastor, eu vou fazer uma coisa aqui, não sei se a minha neta vai topar. Ela tinha falado comigo que ia cantar um hino ontem, depois ela conversou comigo, no caminho ela mudou para isso, foi muito bom, muito abençoado. Só permitir e você puder, vem cá. É uma letra que vou te contar, é meia... Cadê o Valdeci? Vai lá dar um pãozinho para ele lá. Vai lá com o maestro. seus olhos. Aleluia. Será que dá para viver fora do Santo dos Santos? Será que dá para viver fora do tabernáculo? Você não pode considerar a sua fé
dependência da sua necessidade ou da minha necessidade. A minha necessidade não importa. Sabe qual é a minha necessidade? É servir a Deus. Doente, são, com alegria, ainda que, digamos, que haja algum motivo de alguma preocupação e tristeza no coração, mas isso não abafa, não sufoca o propósito de Deus na minha vida. Olha, o homem e a mulher que servem a Deus, eles passam por cima de qualquer coisa. Não existem obstáculos. Não existem obstáculos. Todos os obstáculos desaparecem diante daquele que realmente é vocacionado, chamado por Deus. Hoje nós temos muita gente entusiasmada com isso, mas pouca gente comprometida e comprometida até a morte. Amém? Aquele grande pregador chamado Finney, a última vez que ele pregou, ele estava tão cansado. E finalmente ele subiu as escadas da estalagem onde ele estava hospedado, e ele já não conseguia nem mudar o passo. E alguém disse: "Ô Finney, para, chega, você já fez tudo o que tinha que fazer, descansa um pouco." E ele disse: "Não, eu não estou cansado da obra de Deus." Presta atenção, hein? É sutil a diferença, mas é muito profunda. Eu não estou cansado da obra de Deus. Eu estou cansado na obra de Deus. Na obra de Deus. Ou seja, o problema é meu. São as minhas pernas que doem, é a minha cabeça, é isso e aquilo que aparece hoje e amanhã, mas nada me impede. Não existem impedimentos para a obra de Deus. Mas isso é só para os pregadores, os profetas, os chamados. Não, não é para todos. Todos. Quantas férias você tirou esse ano? Tem gente hoje não tem aí no ministério, os ministérios do modo geral, né? 3, 4, 5 vezes por ano. Estou cansado, preciso sair, tem que descansar. Tem que descansar de quê, rapaz? O trabalho não acabou e nunca termina. A obra de Deus é permanente. E Deus precisa de mim. Amém? Para esta hora eu fui chamado, diz o apóstolo Paulo. Para esta hora eu, Reuel Pereira Feitosa, fui chamado. Eu, Paulo Roberto Rezende de Oliveira, foi chamado para esta hora. E assim cada um de nós. E quem não pode, é porque não pode mesmo. Que não está dentro, está fora, já está fora. E nem sabe que já está fora, mas já está fora. Porque a vida não rende mais nada. O ministério não está rendendo mais nada. É aquele peso, aquele cansaço, aquela agonia, murmuração de cada dia. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Está repreendido em nome de Jesus. Todo cansaço está repreendido em nome de Jesus. Toda enfermidade repreendida em nome de Jesus. É isso mesmo. Você quer sarar da sua enfermidade? Quando eu estou mal aí, também doente, não tenho mais 30 anos. Mas eu
eu venho para aqui, prego minha pregação, quando acabo vou embora, eu saio, já saí. Amém? É por causa do poder de Deus e da fidelidade daquele a quem nós servimos. Isso nós chamamos pastores, não. O pastor Paulo pregou aqui hoje para os pastores. A carta que ele deu ali é uma mensagem que enviou para a igreja, mas é para o pastor também, para cada um de nós, para mim, para você. Então, neste momento, como é que nós estamos diante de Deus? Paulo falou daqueles irmãos que vêm de 30 quilômetros, né? Nós vemos lá na Rússia. Os irmãos que vêm lá também 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, com a neve às vezes mais alta do que eles. Neve por aqui é assim, ó, para poder andar na neve tem que ser assim. Isso mesmo. 33 graus abaixo de zero, negativos. Tá bom? E algumas dessas casas, onde nós dormimos, inclusive, não tinha nem lareira. Era um foguinho lá, alguns gravetos lá no chão para aquecer a casa. Ó, minha gente, nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Nós somos muito felizes. Nós somos ricos, sabe? Nós somos ricos. Nós temos muito mesmo. Lá na Rússia, conversando com um pastor lá na Sibéria, né? Não, vários. Como é que é o seu salário? Eu planto lá no fundo do quintal. Depois eu vou lá e colho lá umas berinjelas, uma batata e alguns ovos e saio, vou na casa de outra pessoa, chega lá, a gente troca. Eu troco com eles o que eu tenho. Poxa, você vai dizer, pastor, mas esse é o padrão deles, o nosso é outro. É isso mesmo, o padrão é outro. Mas é por isso que o povo de Deus está aí nesse sufoco, né? Olha a miséria que está pesando sobre o Brasil. A corrupção vem de longe, vem lá de cima e chega até aqui também. Não venha com essa de que é só Brasília, não, que são os governadores, os políticos, mas os crentes também estão corrompidos. É ou não é verdade? Verdade. Então o cajado de Deus, ó, está em cima. Brasil, abre os olhos, acorda. Igreja evangélica, acorda. Sexta-feira aqui na reunião de oração, sabe o que eu disse aqui, pastor Paulo? Eu disse, ó, a política brasileira, a igreja brasileira foi a maior missionária dos últimos 20 ou 30 anos. Vou repetir. A política, o governo, autoridades brasileiras foram os maiores missionários que nós tivemos nos últimos 20 ou 30 anos. Sabe por quê? Eles exportaram, eles levaram uma mensagem para o mundo. Mas a mensagem se chamava corrupção. Como roubar, como enganar, como mentir para o povo. O Brasil exportou. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque nós evangélicos, nós cristãos, filhos de Deus, que tínhamos que levar a mensagem de salvação, não levamos. Nós ficamos ricos, nós ficamos bem, nós construímos templos maravilhosos, nós temos tantas coisas, porque nós retivemos aquilo que era de Deus para nós, e eles levaram para os outros aquilo que eles tinham. A esperança, a salvação, a libertação que nós temos nas nossas mãos, nós não levamos. Mas o que eles têm nas mãos deles é isso mesmo. Não se podia esperar coisa melhor. E é por isso que nós estamos assim. Sabe de uma coisa? A
A igreja, o Brasil só vai melhorar o dia que a igreja arrepender. Amém? O dia que cada cristão se arrepender, pôr o joelho em terra, diz: Senhor, chega de pouca vergonha na tua obra. Chega, Senhor Deus, de tanta heresia. Chega de tanta confusão doutrinária, bíblica. Chega de tantas pregações vazias de Deus. Chega. Tem que começar por mim. Temos visto aqui nesses dias, né? A palavra diz lá, não. O que foi que o Senhor disse? Ele disse para, olha, vai lá, Ezequiel. Mas o juízo começa pelo santuário. É no altar. Amém? É no altar que começa. Amém? Vamos curvar a nossa fronte de Deus e vamos orar. Olha, se você precisa sentar, tem algumas pessoas que eu sei que precisam estar sentadas. Podem sentar. E olha, vamos orar. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Pai, não foi à toa que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo essa pregação, essa palavra escrita tão séria, tão profunda para o nosso dia. Ó Deus, nós estamos cansados das nossas murmurações, da nossa canseira. A nossa canseira. Essa canseira se deve à nossa infidelidade. Infidelidade. Então, Deus manda os caldeus, né? Deus mandou os caldeus. E o povo de Israel foi para a Babilônia sofrer. Nós estamos sofrendo. Mas Deus está permitindo. Deus está permitindo isso. Porque o arrependimento tem que começar na casa de Deus. O arrependimento começa na casa de Deus. Amém? Pode continuar, Clarissa, por favor. Quem já pisou no Santo dos Santos não vive mais fora dele, não. Então vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar a sua vida aqui no altar, meu irmão. Quer colocar, Senhor, Deus, eu me arrependo. Eu conserto hoje a minha vida. Eu busco o conserto do Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu quero abençoar a tua obra. Eu quero abençoar a tua obra. Eu quero ser usado por ti na tua obra. Ó Deus de glória, em nome de Jesus, usa a minha vida, usa a minha vida. Vamos deixar de usar a obra de Deus. Vamos deixar que Deus nos use na obra. Que Ele nos use na obra. Amém. Mais alguém? Olha, mas tem muito pouca gente. Eu pensei que viria metade dessa igreja aqui à frente hoje, depois dessa palavra. Eu achei que viria muita gente. Quem mais virá? Tenha coragem de vir. Tenha coragem de assumir compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Compromisso com a obra de Deus. Compromisso de vida. Compromisso de santidade. Compromisso de fidelidade. Contribuição. Você está entregando seus dízimos na sua igreja? Você está pondo dízimo no gasofilacho como manda a palavra de Deus? Ou você sai distribuindo aí para quem você quer? Esse dízimo seu não vale nada, sabia? Não vale nada, porque você não está obedecendo a Deus. Está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se você não puser o seu dízimo aqui, não puser ali, meu irmão,
quadro. Ele disse onde, quando e como. Ele deu as ordens. Siga o modelo dado por Deus. E o modelo é esse. Traga, contribua, abençoa. A obra está precisando. Os campos missionários estão precisando. Vou dizer para vocês, olha, temos atrasado até os nossos compromissos missionários, porque não entra. Como é que pode? Você come todos os dias, você veste, você anda, você viaja, você faz isso, você faz aquilo, mas a casa de Deus está tendo necessidade. Amém? Venha consertar a sua vida com Deus hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar então. Vamos levantar nossas mãos. Vamos orar. Vamos buscar a bênção de Deus. Eu tenho, principalmente depois que eu voltei com o pastor Real da Sibéria, eu voltei humilhado, como ele disse, do que nós vimos e vivemos lá. E todo lugar que eu moro eu tenho um canto de leitura de Bíblia e oração. E logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui para aquele canto e comecei a chorar. E falei para Deus umas coisas. Falei para Ele, por que eu? Um ex-bandido. Por que eu? Semi-analfabeto. Por que eu? Um homem sem certos recursos. E fui falando por quê? Sendo que na igreja tem pessoas muito melhores do que eu. Mas Deus é Deus. E naquela aflição que eu estava vivendo, Ele falou comigo. Tudo que você falou é verdade. Tem muitos que são melhores do que você. Mas eu não posso usá-los. Foi claramente, não posso usá-los. Porque eles não estão na minha mão. Eu só posso usar quem está na minha mão. E você se entregou, é você que eu vou usar. Aí eu chorei muito. Foi quando Deus começou a me levar para a Índia, me levar para outros lugares, até trabalhar com criança, que eu esperava ser um avivalista de cruzadas. E Deus me levou para mim orar a Ele, para pedir Ele para me habilitar e me capacitar para trabalhar com crianças prostituídas. Aí, logo depois, eu estava lendo um texto de que Deus mandou os discípulos dar de comer ao povo, que era dias que estava no lugar deserto. E Jesus falou, dai vós de comer. Não falou, ainda que tivesse 300 dinheiro, ainda que fosse isso. Aí chegou o André, trazendo um menino. Esse menino deve estar ouvido o clamor de Jesus, e ofereceu o que ele tinha. 2 pães e 5 peixes. Mas o apóstolo falou para Jesus, o que vale isso diante da multidão? Aí Jesus falou, coloca aqui na minha mão. A revelação que Deus me deu, que Ele só usa o que tem na mão, foi a entrega daquele menino que alimentou uma multidão, ainda sobrou 12 cestos. Aí Deus falou claramente comigo, eu só posso usar quem se entrega na minha mão. Eu me entreguei, minha chamada, minha vida, você um dia se entregou. Mas essa madrugada mesmo, hoje pela manhã, no meu devocional, eu falei para Deus, Deus, me ajuda a melhorar. Estou com 73 anos, mas me ajuda, me fortalece. Enquanto eu estiver vivo, eu quero ir mais além. E nesses últimos 2 meses, quando eu faço um apelo, dentro de mensagem de desafio de vida como essa que foi ministrada, tanto está sendo pelo tabernáculo como a vida de Paulo, o que eu pergunto ao auditório é isso: você pode melhorar? Você pode se entregar? Você pode renovar a sua aliança?
Você pode renovar seus votos. Você pode pedir perdão por aquilo que você que você comprometeu e não praticou o compromisso que você devia praticar, de ser aquilo que Deus queria que você fosse. Então meu apelo é esse: você pode melhorar em uma entrega de compromisso de uma nova aliança com Deus. Se você pode, eu junto com o pastor Rael, não vou dizer te desafio, eu te dou uma oportunidade para você escolher melhorar, conquistar o que não foi conquistado, triunfar onde você não triunfou, ser aquilo que você ainda não é. Então sai do seu lugar e vem para frente em nome de Jesus. Amém, amém. Pode vir, pode vir. Pode chegar bem para frente, bem para frente. Vamos melhorar? A pergunta agora é essa: vamos melhorar? Vamos melhorar? Amém. Quem mais? Graças a Deus. Vamos melhorar. Então vamos orar agora juntos todos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu agradeço porque tu tens falado ao meu coração. E neste momento eu entrego a minha vida em tuas santas mãos. Abençoa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu posso melhorar. Eu quero melhorar. Eu sei que só tu podes fazer isso. Nada mais pode fazer isso. A única pessoa capaz de me fazer melhorar és tu. Por isso eu te peço mais uma vez, nesta manhã, melhora a minha vida, trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. Eu me arrependo, peço perdão dos meus erros, perdão das minhas dificuldades, das minhas murmurações, das minhas revoltas contra ti, contra a tua obra, contra meus irmãos, contra as pessoas que me cercam. Senhor, limpa meu coração, lava minha alma com o poder do sangue de Jesus e dá-me, Senhor, agora a bênção do teu Espírito Santo, o alívio, a bênção e a paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Pode voltar a sua vida.
seus olhos ainda, olha, não vou encerrar esse culto sem fazer uma coisa muito importante. Você precisa de um milagre na sua vida. Precisa de um milagre na sua vida? Então está na hora. Olha, quando o anjo vem, ele sacode aquela água, ele balança aquela água. Quem chegar, quem mergulhar, recebe a bênção. Você quer um milagre? Precisa dele? Então ore aí no seu lugar, põe a mão sobre o seu peito, na sua testa, e você sabe muito bem o que é que você está precisando muito de Deus nessa manhã. Além de tudo que já aconteceu, há muitas coisas que ficam presas, amarradas, né, por outros compromissos que nós temos e não deixam a bênção fluir. Então você já rompeu com isso. Então rompa de vez e receba o seu milagre. Amém? Receba o seu milagre para a sua vida pessoal, para você, dentro de você, no seu coração, na sua mente, nos seus sentimentos. Aquele problema que não resolve, aquela coisa que a gente tem que ir empurrando. Que Deus renova as suas forças, que Ele renove as suas forças, multiplique as suas forças, que Ele faça esse milagre nessa manhã. Aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que está lá dando tanto trabalho, tanta preocupação, aquele irmão que está doente, aquela pessoa que está enferma, o outro está no hospital, o outro está no CTI, o outro está assim, o outro está assado, o outro está preso, o outro está ameaçado. Está na hora. Senhor Jesus, vem fazer o milagre. Comece a orar. Faça a sua oração em nome de Jesus. A Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Pode orar, eu quero ouvir a sua oração. Faça a sua oração em voz alta. Faça a sua oração em voz alta. Clame ao Senhor. Ó Deus, vem fazer esse milagre. Vem fazer esse milagre na minha vida, na minha família, no meu coração, no meu ser. Ó Deus, em nome de Jesus, envia o teu anjo, o anjo do Senhor. Dá uma ordem. Jesus disse àquele centurião, ou o centurião disse a Jesus: faça uma palavra tua, que lá onde está o meu filho, a minha filha, quase morrendo, morta, o Espírito Santo pode curá-lo, pode levantá-lo nesse momento, em nome de Jesus. Aquilo que está preso aí, a sua história está amarrada, ministérios amarrados, ministérios detidos, abortados. Espírito Santo, tenha misericórdia. E agora, Senhor, levanta com esse milagre de Deus. Tira desse chão, desse caos, desse inferno que está, esse verdadeiro cemitério onde as coisas estão mortas. Espírito Santo, amém. Oremos. Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, do Teu Espírito Santo, neste momento, eu creio, e eu recebo agora, por ordem divina, pela Tua palavra, pela palavra de Jesus. Ele disse: vai em paz, teu filho, tua filha estão curados. É isso mesmo, põe aí o seu problema, em nome de Jesus. Ele está dizendo, vai embora, pode ir. O milagre já aconteceu, amém? Porque o milagre já aconteceu, por causa do poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, me chama pelo nome. Pode sentar.
Amém, amém. Mais uma salva de palmas para a nossa cantora. Deus abençoe você, Clarice. Maravilha, viu? Deus abençoe. Quando voltar, venha pronta para cantar sempre, tá bom? Mas que charme de você segurar essa sainha assim, viu? Olha que beleza. Você está dando uma lição aqui para muita gente, sabia? Que beleza, hein? Ó, feminilidade, delicadeza, beleza, bênção de Deus. Olha, o mundo precisa tanto de mulheres assim, sabia? Amém? Não é verdade? Tá bom, parabéns, viu? Muito bem, vamos agora, irmãos, aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Separe aquilo que é de Deus, dê o que é de Deus, ponha nas mãos de Deus o que é dele, porque ele vai multiplicar. Não segure o que é de Deus. Se você segura o que é de Deus, vai terminar, alguém vai levar. E você não vai ter a bênção. Então, dê o que é de Deus e receba a bênção dele para a glória do seu nome. Amém? Musical pode vir tomar lugar aqui. Agora vai entrar o musical, minha gente, por favor. Então vamos lá. Sabe por quê? Esses meninos ensaiam aqui, ó, sábado, ensaiam domingo a tarde inteira, e às vezes durante a semana. A vida deles não é brincadeira, não é brincadeira. E depois de ensaiar tanto, chegando no domingo ainda o pastor corta. Não, vamos lá, uma música só, amém? Tem duas, mas é uma só hoje, agora, tá bom? Vamos lá, vamos fazer os nossos dízimos e nossas ofertas, enquanto vocês vão tomando posição aí. Música para oferta. Oferta ou musical? Oferta, depois da oferta, o musical. Vamos lá. Deus abençoe. Depois nós vamos orar e agradecer também os dízimos e as ofertas.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. De louvor, Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Ele é santo, santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, de louvor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrando aqui o nosso culto. Pastor Paulo Roberto, muito obrigado pela bênção, pela palavra de Deus. Pastor Agil, muito obrigado, que Deus abençoe muito sua vida. Irmã Maria, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Clarissa, a casa é sua, viu? Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado a todos. Dê uma olhada no boletim, muitos anúncios importantes, inclusive o anúncio do mês da família. E na última semana, dia 27 e 28, uma programação especial integrada para casais, jovens e crianças. Provavelmente na fazenda. Nós já tínhamos um outro lugar, mas as inscrições cresceram. Como as inscrições estão ameaçando estourarem aí até lá, talvez nós vamos optar pela fazenda. Mas desde já, faça a sua inscrição e sejamos abençoados. Nós estamos precisando muito. Amém. Por favor, pastor, venha orar aqui, agradecer a Deus, venha dar a bênção apostólica, reverendo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela presença do Teu Espírito Santo. Continua, Senhor Deus, nos abençoando o restante desse dia, debaixo da Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja reunida, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Não deixe de ler as notas do boletim, muito importantes. Hoje à noite é aniversário da Igreja Peniel de Santa Helena. Quem puder, esteja lá. Obrigado. Espera no Senhor.